Fala galera, professor Arthur Gonçalves aqui. Olha, eu separei duas perguntas interessantíssimas pra gente discutir aqui com vocês, tá? Perguntas de alunos que me mandam, falam, professor, eu queria saber sobre isso, uma situação específica minha, e eu tenho o maior prazer de respondê-los, tá? Vamos lá, olha só, o que o primeiro perguntou? É uma aluna, olha só. Professor, empresa do lucro presumido que optou pelo regime de caixa, empresa do lucro presumido que optou pelo regime de caixa, passado alguns anos, agora ela vai optar pelo Simples Nacional, né? Lá no começo do ano vai optar pelo Simples Nacional. Posso também optar pelo regime de caixa lá no Simples Nacional? E a resposta é calma, calma que tem algumas coisas a serem vistas. Vamos lá, uma empresa no lucro presumido pode optar pelo regime de caixa? Sim, pode, tanto no presumido como no Simples Nacional. Tranquilo, ela pode fazer. Só que quando ela for mudar, fazer uma transição de um regime para outro, ela poderia estar saindo do presumido e indo para o real, por exemplo, para o simples, como ela está indo, até mesmo para o arbitrado, não importa. Se ela está saindo do presumido e ela tem um regime de caixa, a obrigação é que nós vamos lá e peguemos, ou por exemplo, clientes em aberto, se ela tiver contabilidade, vai pegar a conta clientes em aberto, ou as duplicatas em aberto. Eu tenho que levar para a tributação. O que eu quero resumir é, eu tenho que dar a tributação aquilo que não foi tributado porque era caixa. Professor, eu não entendi e eu vou te explicar agora. Vamos lá. Imagine que essa empresa do lucro presumido, ela é do regime de caixa, não é? Então vamos lá. Lá em janeiro de 2020, vamos fazer assim. Janeiro de 2020, ela vendeu 200 mil reais. Beleza? Vendeu, tirou nota fiscal, 200 mil reais. Ok. Quanto que ela recebeu em janeiro de 2020? Ela recebeu em janeiro de 2020 50 mil reais. Qual vai ser a base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, do PIS, da COFINS? Qual vai ser a base de cálculo? 50 mil e não 200 mil. Professor, sério, ela vai poder pagar menos? Não, quando ela receber o restante do cliente caixa. Caixa é só quando entra realmente a entrada do caixa, né? A entrada de dinheiro. Quando ela entrar aqueles valores, aí ela tributa. Então tá, ela só tributou 50. Em fevereiro ela foi lá e vendeu 500 mil. E quanto que teve de caixa, recebimento? Tanto do próprio mês de fevereiro, como do mês de janeiro que ela tinha vendido lá atrás. Não, no mês de fevereiro ela teve uma entrada lá de 150 mil reais. Ok, então eu vou tributar 150 mil reais e não 500 mil. 500 mil é competência. O que eu estou tributando aqui é 150 mil, que foi o recebimento dela que ela teve de caixa. Por quê? Porque ela optou pelo regime de caixa. Legal. Aí vai continuando. Chegou lá agora em dezembro de 2021, ela já sabe que ela quer mudar, ela quer sair do presumido e vai para o real ou vai para o simples. Não importa. O que é, ela vai sair do regime do lucro presumido. Ou ela podia estar encerrando as atividades, por exemplo. Acontece também da mesma lógica. Ela poderia estar encerrando as atividades. Então, ela vai deixar o lucro presumido. E agora? Agora a gente tem que analisar essa diferença entre o que foi vendido, receita bruta, nesse período que ela tinha a opção pelo regime de caixa. Quanto que ela faturou nesse período? Não, ela faturou, suponhamos que tenha sido lá em 2 anos, né? 2020 e 2021. Ela faturou 2 milhões de reais. Legal, 2 milhões de reais. Quanto ela realmente ofereceu a tributação, ou seja, quanto ela recebeu para poder oferecer a tributação. Você tem que lembrar que caso algum cliente não pague, ela não vai oferecer isso a tributação. Por quê? Porque só é quando realmente entra esses valores para ela que ela vai levar para a tributação. Tá, e agora, professor? Agora, quando vai fazer essa mudança, essa migração de regime tributário ou o encerramento da empresa, por exemplo, eu tenho que tributar todos aqueles que ficaram para trás. Professor, eu não entendi, me explica? Tá bom, vamos fazer um exemplo assim, ó. Nesses últimos 2 anos, ela teve um faturamento de 2 milhões de reais, tá? 2 anos. Agora chegou em dezembro, os últimos 2 anos ela teve um faturamento de 2 milhões de reais. Legal. E ela teve só uma tributação, né? Porque por livre caixa, ou seja, livre caixa não, desculpa, por regime de caixa, ela só recebeu de verdade 1 milhão e 200. Então ela não tributou 800 mil reais. O que eu tenho que fazer agora em dezembro? Eu tenho que pegar os 800 mil reais e levar para a base de cálculo do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Fazer a presunção, tudo normal. Professor, mas e se ela não tiver recebido esses valores? Por exemplo, o cliente não pagou, ela não recebeu. Ok, eu estou imaginando que seja isso mesmo. Ela não recebeu, mas eu tenho que tributar.
eu vou ter que tributar, sem problema nenhum. Ah, professor, mas eu não posso fazer uma contabilização lá de clientes duvidosos, uma PCLD, por exemplo. Não, aqui no lucro presumido e no Simples Nacional isso não funciona. Isso você vai ver lá dentro do lucro real. Aqui não. Aqui é só regime de caixa. Eu optei pelo regime de caixa, ou seja, quando há a entrada realmente do dinheiro, quando há a entrada de verba. Agora, se não pagou, professor, mas não pagou, ok, mas quando você faz essa migração ou de regime tributário ou encerrando a empresa, você tem que levar aquilo para tributação, ok? Isso vale tanto para a empresa do lucro presumido como para empresas do Simples Nacional. Fez essa mudança de regime, eu tenho que tributar essa diferença do que era competência com o que realmente foi tributado na época, porque era o que foi recebido via regime de caixa. Legal? Tranquilo? Interessante, né? Bastante interessante. Aí, um outro aluno me perguntou assim, ó, professor, uma empresa do lucro real vai mudar, ela vai sair do lucro real e vai passar para o lucro presumido. Ou ela deseja sair do real e passar para o presumido, porque não está legal ela ficar no real. Mas ela tem prejuízos lá registrados lá no LALUR, na parte B do LALUR, ela tem prejuízos acumulados, Quando eu sair do lucro real, eu vou perder automaticamente esse prejuízo acumulado? E aí, antes de responder, eu vou falar, professor, você deve estar perguntando assim, né? Professor, mas uma empresa que tem prejuízo acumulado, para que cargas d'água ela vai sair do lucro real? Ela devia continuar no lucro real. Calma, não é muito bem assim não, tá? A gente tem que analisar que planejamento tributário não é só 2 mais 2 é 4, tem muita coisa a ser analisada. Por quê? Você tem que lembrar que no lucro real, muito provavelmente essa empresa, ela tenha o PIS e COFINS dela como não cumulativo. E o PIS e COFINS não cumulativo, ela vai ter uma carga tributária lá de 9,25, né? 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS. Tá certo, tem crédito também, mas imagine que é uma empresa que tenha pouquíssimos créditos e é tributada efetivamente em 9,25 lá no PIS e COFINS. Então a carga tributária é alta, dependendo do tipo de empresa. Outra coisa que a gente tem que lembrar também é que até agora, né, pelo menos até agora, tem conversas de mudança disso, mas pelo menos até agora o que a gente sabe é como funciona realmente a utilização desse prejuízo. E como que eu posso utilizar um prejuízo hoje de uma empresa no lucro real? Como que eu posso? Eu vou ver qual que é o lucro no período, suponhamos que seja no último trimestre. No último trimestre o lucro tenha sido de 100 mil reais e eu tenho um prejuízo lá de 2 milhões de reais. Quanto que eu posso usar desse prejuízo que está lá atrás? Eu só posso utilizar 30% do lucro de agora, do último trimestre, e não pegar 100 mil lá daquele prejuízo de 2 milhões e utilizar. Então tudo isso vai interferir se a empresa deve ou não continuar no lucro real, tá? Então nós temos agora, vamos lá para a pergunta do aluno, né? Que ele tem uma empresa do lucro real que quer sair do lucro real e quer ir para o presumido. Só que ele tem um prejuízo acumulado lá na parte B do LALUR. Esse valor ele perde? Absolutamente não, tá? Absolutamente não. Esses valores continuam, permanecem, são dele. Depois, quando ele voltar para o lucro real, ele poderia utilizar novamente esses prejuízos acumulados que estão na parte B do LALUR. Professor, e ele pode usar esse prejuízo no lucro presumido? Jamais, não, de forma alguma. Prejuízo você só utiliza, você só pode compensar com prejuízo lá dentro do lucro real, tá? Mas assim, a grande resposta ou a grande situação que nós temos aqui ele não vai perder o prejuízo, mesmo que ele mude, que ele saia do lucro real e vá para o presumido ou até mesmo para o Simples Nacional, ele vai manter o LALUR dele, a historicidade do LALUR dele, e quando ele voltar, se ele voltar para o lucro real, aí ele vai ter a possibilidade de utilizar aquele prejuízo na hora da apuração dele, pegando lá da parte B do LALUR e fazendo a dedução lá do valor do lucro líquido. E agora, pelo menos agora, como a gente tem aqui, né, nesse momento, em julho de 2021, até agora é 30% do lucro daquele período, ou seja, é o lucro daquele trimestre. Eu só posso pegar 30%, só posso utilizar 30% de prejuízo do lucro daquele período e não todo o prejuízo que eu tenho acumulado. Legal? Duas perguntas diferentes, mas de transição, né? Eu trouxe elas juntas justamente por causa disso. São perguntas sobre transição, saindo do presumido, saindo do lucro real e como funciona cada detalhe. Legal? Então é isso. Forte abraço, fique com Deus e até mais!